Nessa Liga dos Campeões da Europa, um gostinho bem forte em inglês, mas um tempero de recuperação na Espanha. Bom, meu povo, como prometido, eu tô aqui de volta para falar sobre a 7ª rodada da Liga dos Campeões da Europa, já pedindo para você deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo nos comentários e também se inscrever no canal. Então vamos embora, que eu quero começar falando de uma das equipes que decepcionou nessa rodada, logo na abertura, logo na terça-feira, que é o Manchester City. Bom, decepcionou se a gente for olhar só para o confronto no papel. Porque se a gente olha para a partida do City contra o United, a gente já tem indícios do time de Manchester que ia a campo. Apesar do Bodo ser uma equipe mais fraca e de estar numa cidade que encheria totalmente o Etihad Stadium, vitória tranquila de 3-1 para o time norueguês. O que aconteceu com o City foi bem semelhante do que havia acontecido na partida contra o United. Uma zaga muito jovem, né? O Guardiola mantém quase todo o sistema defensivo, ele só modifica a lateral esquerda que entra o Arthur Henry. Um sistema ainda assim perdido, mal formulado, e um Haaland completamente perdido no ataque. Aparecendo muito pouco, sem saber suas obrigações ofensivas e defensivas. Tem uma cena muito curiosa nesse jogo, que é o Foden saindo com raiva, completamente frustrado de não conseguir desempenhar. E eu acho que esse deveria ser o semblante de todo jogador do Manchester City. Um time apático, um time que pode até ter finalizado mais, mas em momento algum mereceu vencer. Uma vitória com golaços do time norueguês. Infelizmente eu não posso rodar aqui, né? Mas ainda teve o Cherki para diminuir o placar na segunda etapa. Bom, eu acho importante a gente ver o que vai acontecer com o Guardiola. E eu não posso nem só pontuar para a Liga dos Campeões. Apesar do City ser segundo na Premier League, a fase no geral não é boa. O Guardiola vive nessa incerteza se está indo essa sendo a última temporada, se está indo só mais uma. Ele já disse que não tem mais vontade de renovar, mas o fato é, já é uma segunda temporada consecutiva de um City ou de uma equipe do Guardiola muito abaixo do esperado, muito abaixo do planejado. Já que o City gastou até bastante nas últimas 2 janelas de transferência, né? O time inglês agora está na 11ª colocação e vai enfrentar o Galatasaray em casa na próxima rodada. É um confronto que eu acredito que o City consiga vencer, mas a ver pela fase e a ver pelo embolo que está aquela partezinha da classificação que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Mas se eu falei do City sendo em inglês que não está bem, eu não posso dizer o mesmo do Arsenal, que já garantiu a liderança e está com 100% de aproveitamento nessa fase de Liga da Champions. Se o Arsenal não estava dando bons passos na Premier, na Champions a situação é bem diferente, mas inclusive pode servir de uma ligação, talvez. Ligação essa feita por Gabriel Jesus. Jesus voltou em dezembro, marcando gol, marca gol no primeiro jogo do Arsenal, marca gol no último jogo do Arsenal de 2025, e pela primeira vez, depois de 7 partidas sendo relacionado, ele começa uma partida como titular no lugar do Gyökeres. E o recado foi compreendido. Jesus marca 2, faz um jogo espetacular, e quando eu falo que isso pode inclusive virar a chave do time, o próprio Gyökeres, que passou jogos na Premier League, que ele marca na Copa contra o Chelsea, passa jogos na Premier League sem conseguir finalizar, dessa vez não só ele finalizou, como converteu e fez o terceiro do Arsenal para cima da Inter de Milão. Essa Inter, ela está muito distante ainda de ser uma Inter da temporada passada. Apesar de estar na briga ali pelo título do campeonato italiano, que tem bastante clube, a Inter do Kivu ela ainda não se encontrou na Liga dos Campeões, apesar de estar no G8. Vamos ver, porque essa Inter tem bons desempenhos, maus desempenhos, ainda é um time meio inconstante, tentou criar alguma coisa nessa partida, tanto que faz o gol com o City, mas ainda assim é um time que rende aquém do que a gente já viu. Já o Arsenal rendeu até mais do que em muitas partidas, se a gente pegar nos últimos 2 meses, talvez. A grande partida do Arsenal no ano, graças muito
a Gabriel Jesus. A importância do Arsenal estar nessa posição da tabela, e já de forma garantida, é que o Arsenal, até a semifinal, caso chegue, disputará todos os confrontos de volta sendo mandante. Ou seja, o Arsenal terminando em primeiro ou segundo, vai até a semi, decidindo os confrontos no Emirates Stadium. Para eu completar só com um dado aqui bem legal do Jesus, né? Jesus marca 2 gols nesse confronto contra a Inter. É a primeira vez que ele marca na Champions em 2 anos. E é a primeira vez que ele marca 2 gols na Champions desde 2019, quando ele ainda vestia a camisa do City. Cara, eu tenho uma esperança real que o Jesus consiga manter, consiga não conviver mais com tantas lesões, pelo menos nessa temporada, né? É uma temporada que ele está conseguindo dar a volta por cima, talvez voltar a ser titular no Arsenal, e por que não também brigar por uma vaga na seleção brasileira, né? Essa função de 9 que tanto mexe, remexe, e é difícil entender alguém como garantido. Falando de alguns outros ingleses, obviamente eu não vou conseguir debruçar sobre todos, até pelo tempo do vídeo também, porque eu não consegui assistir todas as partidas. O Liverpool meteu 3 no Olympique de Marselha, com uma partidaça, um golaço de falta por baixo da barreira do Szoboszlai. Às vezes é importante sim ter alguém deitado. O Newcastle também vence por 3-0 o PSV. O Chelsea faz 1-0 no Pafos. O jogo controlado do Chelsea, mas esse gol demorou para sair, hein? Ainda é um Chelsea que joga bem abaixo do que pode. Ainda mais para um treinador que tem que mostrar trabalho, né? E o Tottenham vence por 2-0 o Borussia Dortmund, num confronto bem controlado pela equipe de Londres, que causa um certo pensamento. O Tottenham, que faz uma Premier League tão ruim, para muitos torcedores até pior do que a temporada passada, ganha do Borussia, que é o segundo principal time da Alemanha, por 2-0. Tem algo nessa comparação das ligas que pode ser compreendido por isso. Ou seja, com esses resultados, nós temos Tottenham, Chelsea, Arsenal, Liverpool e Newcastle entre o G8 da Liga dos Campeões. O City é o único que está de fora. Mas vamos sair da Inglaterra, e como eu falei que ia ter um gosto de recuperação na Espanha, é para lá que vamos. E que gosto de recuperação, principalmente em Madrid. Eu não estou falando do Atlético que foi visitar o Galatasaray na Turquia e foi 1. Estou falando nada mais nada menos do que acontece em Santiago Bernabéu. Se um dia é de vaias para Vinícius Júnior, o outro é de muitos e muitos e muitos e muitos aplausos. Vinícius Júnior não é o melhor brasileiro atuando na Europa à toa, e eu não estou falando de momento. Vinícius Júnior não decidiu 2 Ligas de Campeões para o Real Madrid à toa. Vinícius Júnior é muito do que a gente viu contra esse Mônaco. É um Mônaco fragilizado? Sim. Mas ainda assim a gente viu a melhor partida do Real na Liga dos Campeões. Nem contra o Marselha, que o time venceu lá atrás, a dominância do Real tinha sido tão grande. 6-1 tranquilo, mas com provocação de jogadores. Se o Vinícius agradeceu, bateu palma junto, fez gol, participação direta em outros 3, sendo assistência para Mbappé e uma Santuono, uma a UEFA dá assistência apesar de ter sido um gol contra, o Bellingham já não ficou tão no sapato assim não. Fez a provocação, comemorou como se estivesse tomando algum gole, depois de algumas informações de que o Bellingham estaria por aí ingerindo bastante álcool. Bom, talvez o recado esteja dado em campo, né? Mas o que pega é, assim como eu falei que a Champions pode ser uma virada para o Arsenal, para retomar a boa fase na Premier League, para o Real isso ainda mais. O Real é segundo colocado, atrás do Barcelona que eu vou falar já já, mas pode ter esse jogo como também um ponto de partida para uma recuperação, para uma retomada de liderança. Se um dos problemas é o Xabi Alonso, ele já não está mais lá. E o clima entre o Abelô e os jogadores parece bem leve, com bastante apoio, com bastante ajuda, até porque o começo não foi fácil e muitos jogadores sentiram. O Vinícius mesmo fala que em entrevista à TNT que ele é humano, então é óbvio que ele sente.
Mas é um momento que esse time do Real pode se dar as mãos e relembrar o grande momento que esse time viveu. O Valverde parece um pouco aquém ainda dos outros, mas o Bellingham mete gol, Vinícius faz uma partidaça para mim, por muito melhor em campo, Mbappé abre o placar e depois marca outra. É o Real Madrid, gente. É o Real Madrid como sempre foi o Real Madrid. É esse time que às vezes te engana, finge que tá indo mal, e no outro jogo mete um 6-1 no Mônaco em pleno Bernabéu e cala a boca de quem criticou. Às vezes, até a própria torcida, né? Mas saindo de Madrid, indo para Praga, para falar do outro espanhol, o Barcelona teve dois adversários. Teve o Slava Praga, já é programado, e teve um frio de 7 graus negativos. Eu, como bom carioca, eu não sei se eu aguentaria isso não. Mas o Barcelona teve que aguentar. Demorou, tá? O Barcelona abre o placar, mas tanto após o primeiro quanto após o segundo gol, o time se desconcentra muito fácil. Apesar do segundo gol ter sido contra o Lewandowski, muitos erros da defesa. Koundé, do Ronald, muitos erros na bola aérea, que é daí, inclusive, de onde surgem os dois gols da equipe da Tchequia. E a gente não compreende até quando vão esses erros do Barcelona, né? Se nesse jogo foi uma falta de concentração, talvez motivada pelo frio, e nos outros jogos? A gente sempre tem que bater na tecla de que o Barcelona sempre tem que fazer mais, porque sempre vai tomar gol. E aconteceu nessa quarta-feira. Mas isso nem sempre é perdoado, e a gente viu inclusive contra o Bruges nessa Liga dos Campeões. O time do Hans Flick joga bem. Eu vou falar dos poderios ofensivos desse time, mas é impressionante como é um time que ainda não tem uma boa consistência defensiva. A gente falou de linha, a gente falou de posicionamento, a gente falou do Koundé, talvez improvisado, o Ronald Araújo está com questões de saúde mental, mas dessa vez agora é só desatenção. É só bobeira da zaga, da defesa, em bola que sai do goleiro, em saída de bola comum, em jogada aérea, em escanteio, em falta. É uma desatenção que precisa ser corrigida. Porque é difícil para um time que sonha tão alto nessa Champions sofrer tantos gols em tão pouco tempo, contra adversários absurdamente mais fracos. Mas falando do poder ofensivo desse time, Rafinha de volta. O Rafinha tem uma ligação com a vitória, né? Desde a partida contra o Chelsea, o Barcelona vence com o Rafinha. Contra o Real Sociedad, que eu falei aqui na La Liga, o Barcelona perdeu sem o Rafinha. Ele tem um combinado ali com a vitória, que não é só o Rafinha jogador, às vezes também é o Rafinha capitão, mas o Rafinha em campo dá uma segurança muito maior ao Barcelona. Outro jogador que foi bem nessa partida foi Fermin Torres, que marcou os 2 primeiros gols da equipe catalã no confronto. Jogou muito bem, partida muito sólida. O parceiro dele de meio de campo acabou sofrendo uma lesão na coxa direita, o Pedro, e preocupa, tá? A cara do Hans Flick na hora que o Pedro vai pro chão é de bastante preocupação, mas vamos esperar as notícias que o próprio Barcelona vai informar sem demorar tanto tempo, até porque o Pedro é importantíssimo e tem um histórico bem chato em relação às lesões. E também outro ponto que eu quero destacar aqui, outros dois na verdade, são Dani Olmo e Rashford, que fizeram um bom segundo tempo e ajudaram o Barcelona a criar esse placar de 4-2. Então, bom, Barcelona também está fora do G8, tá? E para terminar os jogos desse vídeo aqui, Sporting 2-1 no PSG. Mais uma equipe a bater o atual campeão da Champions. E apesar de ter sido batido, eu não vou dizer que foi um jogo ruim do PSG. Pelo contrário, eu vou dizer que foi um baita primeiro tempo do PSG com gols anulados. Zaire Emery e Nuno Mendes. Um PSG que criou, um PSG que se defendeu bem, um PSG que ficou no ataque a partida inteira, um PSG que no jogo todo bateu quase 30 vezes a gol. A questão é que não é só finalizar. A questão é que o Sporting pode chegar lá e fazer um, pode chegar lá e fazer outro. E foi o que Luis Suárez fez. Curioso, né? A gente teve gol nessa rodada do Gyökeres, que é o atacante do Sporting até a temporada passada,
E agora a gente tem gol do Luis Soares, que substituiu o Gyökeres para essa temporada. Mas, apesar da boa partida do PSG, o que eu quero falar desse confronto não é nem sobre desempenho, porque o PSG, né, desempenha muito bem a temporada. Tudo bem que não faz do mesmo nível do final da temporada passada, mas se a gente olhar, nem o começo da temporada 24-25 foi tão bom assim. E, claro, palmas pro resultado que o Sport conseguiu. Mas o que eu acho principal aqui foi a entrevista do Luiz Henrique, que questiona o Sport, que diz que o futebol é injusto, que deveria ter sido vencido. E esse discurso de novo, eu acho muito bom. Eu sempre admirei o Luiz Henrique, o trabalho dele no Barcelona, do PSG, de ter afastado o craque, de ter batido no peito e ter conquistado uma Liga dos Campeões. É excepcional. Mas esse discurso já deu. E esse discurso sempre vem de quem acha que sabe tudo, de quem entende que joga mais e por isso tem que vencer. Diferente de outros esportes, que a regularidade, a constância são bastante importantes, não que no futebol não seja, tá? Mas no futebol o que importa é a bola na rede. Não adianta você atacar, você finalizar o jogo todo, você pressionar o seu adversário e no final de 90 minutos você ter feito menos gols do que ele. Esse papo de merecia ganhar porque jogo pra frente, já deu, né? Mas bom, dando um giro nessa rodada de alguns jogos que eu não falei, Copenhague e Napoli ficaram no 1-1, e teve crítica do Conte, falando que talvez esse elenco não seja para a Liga dos Campeões. A Atalanta me decepcionou na derrota por 3-2 do Bilbao. Esse jogo eu acho que ele tem um lado de decepção duplo para mim, porque eu esperava um Bilbao no San Mamés forte nessa Champions e uma Atalanta que conseguisse vencer os jogos em casa. Eu não tô tendo nenhum nem outro. E a Atalanta que podia finalizar a rodada no G8 acaba ficando de fora. Também tivemos a Juventus fazendo 2-0 no Benfica, o Bayern com mais uma atuação de gala de Harry Kane vencendo o San Giloase e o Karabag Frankfurt fazendo o jogo maluco da rodada com vitória do time do Azerbaijão. Eu vou deixar a tabela da competição aqui para vocês verem por um tempo, nesse G8 recheado de clubes ingleses, com só 3, né, fingindo que são ingleses, que estão tentando não ser descobertos, para que o City não ultrapasse-os. E dizer que na próxima rodada todos os jogos serão no mesmo horário, quarta-feira que vem, e vai ter vídeo no canal. Eu não sei como eu vou acompanhar tudo, mas eu vou trazer resumo para vocês aqui também. Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilha também com seus amigos do Mundo da Bola, que eu vou ficando por aqui. Fui!